Por que segunda vinda de Cristo? Porque ele já veio uma vez. Em São Mateus, no capítulo 1, os irmãos acompanham a história do nascimento de Jesus a partir do versículo 18, todo aquele processo que o anjo se revela a Maria, que o anjo se revela também a José em sonho, e Jesus nasce, cresce, faz uma grande obra, evangeliza, prega o evangelho, funda a sua igreja, e em Atos capítulo 1, versículos 7 e 8, Jesus volta ao céu. Neste capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, acontece que o Senhor Jesus, retornando ao céu, ele passa essa responsabilidade do trabalho de evangelização para a igreja. Mas o Senhor Jesus, antes de partir, ele havia dito aos seus discípulos que voltaria para o Pai, e que, uma vez voltando para o Pai, também retornaria aqui. Essa é a segunda vinda de Cristo, também retornaria aqui. Mesmo que nós compreendemos pelas Escrituras Sagradas que a segunda vinda de Cristo está dividida em duas fases. Na primeira fase, ele vem para a igreja, ele vem buscar a igreja. Na primeira fase da segunda vinda de Cristo, ele não desce até a terra, mas ele para no espaço, e a igreja sai da terra, como falamos outro dia, vai ao tribunal de Cristo, de lá se encontra com o Senhor, recebe galardão e sobe ao céu. Inicia com a saída da igreja, se inicia aqui a grande tribulação. A grande tribulação, que segundo o livro de Daniel, ela perdura ou perdurará por 7 anos. No término dos 7 anos, acontecerá um fato extraordinário, que está registrado no capítulo 20 do livro do Apocalipse. No término dos 7 anos, Satanás será preso, descerá do céu um anjo forte, e quando a Bíblia fala de anjo forte, está assim no Apocalipse, não é que ele seja mais forte que os outros, que no céu não tem academia para musculação. É forte pela ordem que ele recebe, pela incumbência que ele recebe, pela missão que ele recebe, uma missão mais específica, ou seja, a missão mais poderosa, que é prender Satanás, inimigo do povo de Deus, inimigo do céu, inimigo da igreja, inimigo de Deus, inimigo de Cristo. Satanás, querubim ungido, Lúcifer, ele será detido, será preso. E quando leio esse texto do capítulo 20 do Apocalipse, eu lembro bem, na minha mente, vem assim, uma pessoa que pega um rato pela cauda e coloca ele dentro de uma ratoeira, pega assim, e coloca dentro de uma gaiola, por exemplo, e prende ali. Satanás, ele será preso por 1000 anos, esses 1000 anos que nós chamamos de milênio, denominado de milênio, são 1000 anos aonde Cristo reinará sobre a terra. O governo de Cristo não se prende a 1000 anos, mas ele governará 1000 anos. E o capítulo 11 do profeta Isaías fala muito bem das coisas gloriosas que acontecerá no milênio, aonde a morte, ela será minimizada, ela não terá a mesma ação, as vidas não serão ceifadas tão jovem. Nos diz o texto sagrado do profeta Isaías, que no milênio, quando uma pessoa morrer, com 100 anos de idade, alguém dirá, morreu uma criança, nem viveu direito, tá? Naqueles dias, porque a morte será minimizada, os sofrimentos serão minimizados, os animais ferozes e as aves de rapina perderão esse instinto de caçador, e a cobra volta a se alimentar do pó. Uma criança pode brincar com um leão, brincar com uma serpente, mas só no milênio, tá? Poderá brincar com uma serpente, brincar com um leão na rua, sem nenhum problema. O leão vai pastar junto com as ovelhas, não haverá mais aquele instinto feroz dos animais, isso no milênio. Mas no término do milênio, agora sim acontecerá o mais importante, o mais esperado de todo o tempo, o que a igreja do Senhor sonha
O que a igreja do Senhor almeja em todo o tempo, que é estar definitivamente com Deus. Ali vai acontecer o juízo final, o grande trono branco, onde o Senhor Jesus decidirá quem sobe ao céu e quem não sobe ao céu. Mas a segunda vinda de Cristo, ela está sendo aguardada, está sendo esperada. E como falamos a princípio, que os discípulos questionavam muito a respeito disso. E o Senhor Jesus, para acalmar os ânimos dos discípulos, disse para eles que daquele dia e hora ninguém sabe. E eu quero convidar os santos a me acompanhar em São Mateus, capítulo 24, quando o Senhor Jesus está falando para os discípulos, tentando acalmar os ânimos deles, e diz no versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então Jesus, ao declarar essa palavra, ele não está sendo inferior ao Pai, ele não está sendo inferior ao Espírito Santo, como ensina algumas seitas, de que Jesus não tinha condição de saber nem o dia em que voltaria para buscar a igreja. Jesus está falando aqui como homem, e Jesus, mesmo sabendo, não podia revelar aos seus discípulos o dia exato em que ele deveria voltar, visto que no capítulo 14 do livro de São João, Jesus já tinha dito aos seus discípulos que não os chamariam de servos, mas chamava de amigos. Disse: eu não chamo vocês de meus servos, mas eu chamo vocês de meus amigos, porque o servo não sabe o que se passa com o seu senhor, mas o amigo sabe o que passa com outro amigo, e o amigo revela as coisas para o outro amigo. Glória a Deus. Isso Jesus falando a respeito da sua comunhão com os discípulos, do seu dia a dia com seus discípulos, e ele revelava tudo para eles. Mas Jesus é Deus tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo, e como Deus, ele sabe das coisas antes que elas venham a acontecer. Digamos que Jesus estava em corpo humano, e com a limitação humana, ele disse: nem o Filho sabe, nem os anjos no céu, mas unicamente meu Pai. Uma vez Jesus ressuscitando de entre os mortos, ele se reúne com seus discípulos mais uma vez, agora em corpo glorioso, e diz para os seus discípulos: todo poder é me dado no céu e na terra, portanto ide, pregai o meu evangelho toda criatura. Quando o Senhor Jesus revela para os seus discípulos agora, em corpo ressurreto, já em corpo glorioso, e ele diz para os seus discípulos: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Observa-se, irmãos, que não ficou reserva de poder para um outro ser espiritual, a não ser Jesus, porque ele não está falando por si só, ele está falando pela Trindade, ele, o Pai, o Espírito Santo, e é isso que ele diz: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Eu nunca esqueço que, ironicamente, eu usei essa expressão com um testemunho de Jeová em outro dia, um ancião, que estava me provocando, e eu já estava ficando nervoso, e aí eu disse para ele que não sobrou poder para mais ninguém no céu, porque Jesus disse: todo o poder foi me dado. Glória a Deus. E essa expressão de totalidade, isso procede porque Jesus recebeu agora toda a autoridade. Agora, ele sabe sim, naquele momento, era um momento bom para os discípulos dizer: diz para a gente agora, quando o Senhor vai voltar para vir buscar a igreja, porque o Senhor está falando que tem todo o poder no céu e na terra. Mas ele nem disso lembraram. Ah, se eu estivesse lá. Mas quando os discípulos, mas quando Jesus está dizendo: todo o poder foi me dado, ele está dizendo: eu sei tudo, eu posso tudo, nada há encoberto diante de mim. Conheço todas as coisas, antes que elas venham a existir, eu já sei. Oh, glória, aleluia. Então, queridos, a segunda vinda de Cristo é fato, vai acontecer. O que ele espera da sua igreja, e eu quero ler para você, capítulo 24, e eu volto aos versículos. Eu li o versículo 36, mas agora eu quero voltar um pouco e vim ao versículo 7, que ele diz: portanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas
são o princípio das dores. Versículo 9, eu estou em São Mateus 24 e 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13, e eu paro. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Glória a Deus. E se eu tivesse com a igreja aqui, eu ia dizer amém, glória a Deus, aleluia. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Meus amados, esses versículos últimos e penúltimo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, é o versículo número 10. Nos chama muita atenção, porque há muitas pessoas questionando por que as igrejas do Senhor Jesus esses dias estão passando por este processo, visto que isto nunca aconteceu, nem em situação de guerra. Nos países, as igrejas nunca fecharam por completo, ou de fato, as suas portas, sendo proibidas de pregar o Evangelho. Com essa situação que estamos vivendo, algumas pessoas e alguns crentes questionam: a igreja está com as portas fechadas, e isso é correto? E onde está Deus? Por que Deus não toma providência? E quando alguém faz esse questionamento, este alguém desconhece que só Deus tem a autoridade para fazer o que está sendo feito no mundo afora. A quem atribua essa situação do Covid-19, deste vírus maldito, a quem atribua a Satanás. Acredite, Satanás não tem esse poder não. Somente Deus tem a autoridade. E como já falamos algumas vezes, Deus sabe perfeitamente o que está fazendo. E se Ele quiser parar este mal, Ele para na hora em que Ele quiser parar. Porque ninguém tem essa autoridade a não ser Ele. Somente Ele tem essa autoridade. E Deus permite que a igreja passe por este período. E aos crentes que possivelmente não leem a Bíblia Sagrada, não conhecem a história da igreja, que ao longo dos anos já sofreram ou já sofreu diversas investidas satânicas, através de governos, de perseguidores, de reis, de imperadores. Outro dia falamos sobre a morte das crianças. E este fato da matança das crianças aconteceu por duas vezes, uma vez no Egito, Êxodo capítulo 1, capítulo 2, e outra vez nos dias de Jesus, lá na Judéia, São Mateus capítulo 1, São Lucas também, registra a morte de muitas crianças. Na morte dos egípcios lá, do povo de Deus no Egito, o faraó queria destruir, parar, deter o crescimento do povo de Deus que estavam lá, com medo deste povo se revoltar contra os egípcios. Já em Mateus, nos dias de Jesus, este fato aconteceu porque Herodes
pretendia matar Jesus, e por não saber aonde ele se encontrava, ele inquiriu o período em que os reis do Oriente, os 3 reis magos do Oriente, vieram adorar Jesus, e ele mandou matar todas as crianças com a faixa etária de 2 anos para baixo, porque ele dizia: se eu matar todas as crianças de 2 anos para baixo, esse Jesus está entre elas e será morto. Queridos, nem a tentativa de Faraó conseguiu impedir o crescimento do povo, e nem a tentativa de Herodes conseguiu destruir Jesus. Não é esta pandemia que vai acabar com a igreja de Deus, com o povo de Deus. Tem mexido com a fé de muitas pessoas que já tinham pouca fé mesmo, que a fé já não era suficiente mesmo. Mas o que a igreja de Deus está passando, isto não se compara com os sofrimentos que o povo de Deus já tiveram ao longo da história da nossa igreja. Os senhores possivelmente não leram Atos capítulo 8 e o versículo 1. Os senhores possivelmente não leram as catacumbas de Roma, aonde a igreja romana, onde o império romano matou milhares de fiéis. Isso é fato. A igreja de Deus sempre passou por situações difíceis, e isso só acontece por permissão de um Deus todo-poderoso que permite, porque o poder ainda está na mão de Deus e nunca sairá das mãos desse Deus maravilhoso e poderoso. Mas o que a igreja está passando é um despertamento de Deus. Deus está pedindo a atenção do povo, e não tem outra forma de chamar a atenção da população, não tem outro meio. Os senhores sabem que a parte mais sensível no ser humano é o bolso. É a parte mais sensível do ser humano, é o bolso. Tocou no bolso do homem, ele dá um pulo grande. É a parte mais sensível. Mexeu no dinheiro, aí vem a saúde. E hoje Deus tocou nessa parte sensível, e Deus está dizendo para a humanidade: preste atenção para mim. Olha para mim, vem para cá. E estamos vendo esses dias pessoas que estavam no mundo voltar para o seu lugar, porque eles estão despertando. Em contrapartida, alguns outros estão saindo da igreja, porque já estão em casa, já estão sem assistência presencial, já estão sem acompanhamento presencial, já estão à vontade, e isso gera insegurança na vida de quem já não tem segurança. Já não tem, porque quem é crente em Cristo Jesus, ele é crente em casa, ele é crente no colégio, ele é crente na faculdade, ele é crente na empresa, ele é crente no trabalho, ele é crente em viagem, ele é crente no hotel, ele é crente na praia, ele é crente na piscina, ele é crente até no inferno, porque crente salvo em Jesus Cristo, ele entra onde for necessário entrar, e ele sai intacto com a graça e a misericórdia desse Deus maravilhoso. Não é necessário que os pastores coloquem um chip de rastreamento nos crentes para saber para onde eles vão. Para que isso? Cada pessoa é responsável pela sua vida. E as pessoas que estão deslizando, voltando para o mundo, não é falta de assistência não, é falta de convicção do que quer, não tem meta. Precisamos ter meta. O que é que você faz sendo crente? Por que você é crente? Mesmo que não voltasse nunca mais os cultos presenciais, a igreja jamais se acabaria, porque a igreja geme, ela chora, ela clama. Aonde quer que esteja, a igreja do Senhor está gemendo. Se tem uma coisa que poucos crentes estão pedindo, é para Jesus voltar. Tem poucos crentes dizendo: Jesus, vem buscar a tua igreja.
Os crentes ainda continuam casando, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. E a volta de Jesus está se aproximando. Glória a Deus. A iniquidade aumenta. Crimes, roubos, vandalismo, traição, separação de casais. Gente, nunca se viu tanta separação de casais quanto está acontecendo esses dias. Porque os bichinhos já não se entendem mais em casa. É briga, lá é briga. Ainda bem que as panelas não são mais de barro, como outrora. Aleluia. Amassa, mas depois desamassa no martelo, não é? São dias de demônios que estamos vivendo, dias infernais, e Satanás tirando proveito. A igreja de Deus precisa despertar, querido, você precisa despertar. Não é normal o que nós estamos vivendo, isso é atípico, e nós precisamos despertar. A igreja de Deus precisa despertar. É em meio a este vendaval que vai aparecer o Filho de Deus nas nuvens do céu. É em meio a esses clamores que estão surgindo em nossos dias que Jesus vai raiar nas nuvens. É em meio à pandemia, à fome, à traição, à peste, a desentendimento, a desvio de conduta de determinadas pessoas que Jesus vai raiar nas nuvens do céu. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos que ficam observando essas coisas e o amor vai esfriando. E a Bíblia não mente. Isto aqui é profético, desculpa. Eu só oro a Deus para que eu e você não estejamos incluídos nestes muitos que terá o seu amor esfriando, a ponto de se afastar, a ponto de voltar para o mundo de pecado, para o mundo de miséria. Que isto não venha acontecer com as nossas vidas, que o Senhor Jesus nos cubra com o seu precioso sangue, nos dando vitória, porque nós precisamos da vitória de Deus em nossas vidas, para continuar de cabeça erguida, dizendo para Satanás, nem precisa dizer, porque ele já está vendo, mas dizer para ele, eu tenho dono, e o Deus a quem me chamou para servir a ele, é o meu dono, e daqui só para o céu. Glória a Deus. Crente precisa ter essa determinação maravilhosa. Glória a Deus. Eu volto ao versículo 10. Neste tempo muitos serão escandalizados. Então tem muita gente se escandalizando com essas coisas, se escandalizando com os problemas, se escandalizando com as coisas que acontecem, se escandalizando com o clima que está surgindo, com as igrejas nessa situação, e muitos já estão se escandalizando. E traição. E quando falamos de traição, não é só entre casais. A traição está entre irmãos. A traição está entre amigos. Quantos amigos têm traído a confiança de outro? Quantas parcerias têm sido destruídas? Quantas sociedades têm sido rachadas? Porque a traição está entre eles. É muito complicado viver hoje uma sociedade pura, limpa. E eu estou me referindo a sócios de empresa, seja ela de porte pequeno, micro ou de grande porte. Porque todos querem o benefício para si. E todos querem lucrar um pouco mais, e a traição começa aí. Quantos amigos que eram bons amigos não são mais, porque foram traídos? Não é a distância que separa amigos, não é o tempo que eles passam sem conversar um com o outro que separa amigos. O que separa amigo é traição, é decepção. E é isto que está acontecendo. Eu, por sinal, sofri o desprazer de perder uns dois, mas funciona assim, é o sistema.
É os interesses pessoais, são os interesses pessoais. Então, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Amados, quando uns aos outros começam a se aborrecer e dizer: eu não suporto a presença dele, eu não suporto a presença dela. Isso não é de Deus, isso não vem do céu. Eu acho isso incrível. E ainda alguns crentes com a cara mais lisa do mundo, parece que tomou um banho de óleo de peroba, briga, se desentende, se aborrece, se rasga, separam. O pastor chega lá bondosamente, o sabido aqui, bondosamente: minha irmã, volta, irmã, eu só volto se Deus falar comigo. Eu digo: irmã, e a irmã orou a Deus para separar? Para voltar, para juntar, tem que orar para juntar, mas para separar não precisa orar, não pede direção a Deus. Santidade é essa, irmã? Que crença é essa, irmão? Misericórdia. Uns aos outros se aborrecerão. Esse aborrecimento que você sente, ele não é de Deus. Você pode sim usar de misericórdia, porque quem usa de misericórdia será alcançado pela misericórdia. Se você usa de misericórdia com alguém agora, vai chegar o dia em que você também precisará de misericórdia, e alguém estenderá as mãos para você e usará de misericórdia. Porque ninguém pode dizer: desta água eu não beberei e deste pão eu não comerei, porque não está em nossa vida o controle do nosso dia a dia, não está em nossa vida o futuro da nossa vida. Então Deus, Ele é quem controla todas as coisas, e Ele do céu contempla tudo que acontece aqui embaixo. Versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade no mundo, tá? Também dentro da igreja surge também o amor de muitos esfria. E vez por outra a gente escuta alguém dizer: não, nessa igreja não, no meio daquele povo não, nunca mais eu vou entrar no meio daquele povo. O amor esfriou. É o amor que o Senhor Jesus coloca no coração do homem, do crente, da mulher crente. Esse amor que Ele coloca no nosso coração, que faz a gente perdoar, amar, entender, dar um desconto nas coisas, fazer um menos. É esse amor. Faltando o amor, os defeitos aparecem. Faltando o amor, a compreensão não existe. Faltando o amor, falta o perdão. Tudo faltará, porque o amor, ele é a base de tudo, seja ele conjugal, seja ele fraternal. Ele é o amor que fará, também o amor divino, né? Vertical, é Ele quem fará a igreja de Deus, o povo de Deus, prosseguir na linha reta em direção ao céu. Faltando este amor de uns para com os outros, nós não temos como seguir em linha reta. Por isso Isaías capítulo 31, ele nos diz: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda, prossiga em frente. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, glória a Deus. Então, amado irmão, querida irmã, servos de Deus, mesmo que surjam falsos cristos, falsos profetas, mesmo que surja escândalos, mesmo que surja traição, mesmo que surja aborrecimentos, mesmo que o amor de alguns chegue a esfriar, mas toma cuidado de você, olha por você, olhe para dentro, clama ao Senhor, busque por você, chore por você, para que não sejamos também levados, para que não sejamos também afadigados, e essa fadiga nos faça perder o ânimo de servir, de buscar a esse Deus maravilhoso,
e sejamos mais um a desistir no caminho. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre disso, porque cremos na volta de Jesus e cremos que Ele está voltando a qualquer momento. Mas aí, o versículo número 13, eu encerro essa parte aqui, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação não é para quem teve o prazer de servir a Deus por muitos anos. A salvação não é para os que tiveram o prazer de construir templos, de construir igrejas, de fazer doação de terrenos para a construção de templos. Não é isso. A salvação é para quem permanece até o fim. Tem muitas pessoas que têm estendido as mãos para a obra de Deus. A igreja de Deus já viveu tempos piores que este, e eu me refiro à receita, em que para a construção de um templo nós teríamos que fazer mutirão, irmãos juntando pedras aonde quer que tenha, carregando em balaios, em bacias, em carro de mão, em cavalos, para construir igrejas. E muitos desses irmãos já estão na glória, mas outros não estão na igreja servindo a Deus, porque eles se envolveram com coisas desagradáveis, porque eles perderam o ânimo no caminho, porque eles perderam a fé no caminho, eles perderam o amor no caminho, e estão decepcionados, reclamando, murmurando. E enquanto isso acontece, enquanto eles estão decepcionados, Jesus está voltando. Enquanto eles estão murmurando, Jesus está voltando. Enquanto eles voltaram para o mundo de pecado, Jesus está voltando. A volta de Jesus é fato, é real. Vai acontecer. Desperta, igreja. Desperta, irmãos. O Senhor Jesus não chamou você para uma vida de pecado. Ele nos separou do mundo. E se Jesus quisesse a sua igreja no mundo, teria deixado ela no mundo. Mas se Ele nos tirou do mundo, é porque Deus tem um plano todo especial para as nossas vidas. E eu acredito nesse projeto, eu acredito nesse plano. Aleluia. Uma pessoa como eu, irmãos, que não merecia nem ser crente, quanto muito mais pastor, muito menos pastor, e o Senhor Jesus me chamou para estar aqui fazendo a sua obra, é porque Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E é esse plano de Deus que entra em execução. E eu quero ler para você, ler para você não, eu quero ler com você, glória a Deus, no livro de Levítico. Aleluia. O Senhor Jesus, na sua palavra, Ele tem nos segurado com a sua mão potente, com a sua mão poderosa. Aleluia. Nos dado a graça que nós precisamos para estar fortalecidos. Capítulo 26 de Levítico, versículo 33, ele diz assim: vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Versículo 34, então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Quando Deus, os irmãos vão lembrar comigo, quando Deus pediu que eles trabalhassem apenas 6 anos, e o 7º ano ele descansasse. O povo desobedeceu e trabalhavam constantemente sem dar descanso. Deus está falando no versículo 33 que espalharia, que o povo seriam dispersos, sofreriam, seriam escravos, seriam peregrinos, e isso aconteceu. Por que estou lendo esse versículo? Para mostrar para os irmãos que nada saiu do controle de Deus. Se Deus permite que essas coisas ruins estejam acontecendo, se Deus permite que esse vírus tenha vindo, é porque Deus tem planos, Deus tem projeto, Deus está no controle, Deus está cobrando alguma coisa, Deus está querendo a atenção, Deus quer alguma coisa, e nós só precisamos despertar. Na hora que Deus quiser parar, Ele para, porque esse caso aqui de Levítico 26, 33 aconteceu por 70 anos, mas o profeta Daniel, ele lendo os livros, entendeu que o final do cativeiro era 70 anos, e ele disse, era 70 anos, está encerrando, vai se cumprir agora, está encerrando. Então tudo tem um tempo, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas
aleluia. E há tempo, irmãos, aleluia, há tempo, irmãos, da vitória chegar. Há tempo, irmãos, em que o sol vai nascer. Haverá o tempo, meus irmãos, em que o sol vai voltar a brilhar na sua vida. Esse inverno, essa frieza vai passar, e a volta das coisas boas poderá vir. Mas eu gostaria que você não focasse nisso, não. Eu gostaria que você focasse em São João capítulo 14, versículo 3, quando o Senhor diz que volta para vir buscar a sua igreja. E quando eu for, capítulo 6, capítulo 14, desculpa, capítulo 14 de João, versículo 3, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, glória a Deus, e vos levarei para mim mesmo. É essa vinda que nós estamos aguardando. Quando ele diz, e eu vou preparar lugar, nós comparamos Jesus a um esposo, a um noivo que fez um compromisso com a noiva e disse a ela: me aguarda, me espera, eu vou preparar uma casa para a gente, e quando eu preparar a casa, eu volto para o nosso casamento. Você me aguarda, está comprometida comigo, está compromissada comigo. É isso que está acontecendo em São João capítulo 14, versículo 3, e o versículo 1, quando ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar lugar. Versículo 3, eu vou preparar lugar, e quando eu for, preparar lugar, eu volto para vir buscar vocês. É isso aqui que nós estamos esperando neste exato momento. Mas ao lembrar disso aqui, eu quero que os irmãos também se lembrem de Mateus capítulo 25, sobre as virgens, as 10 loucas e as 10 virgens sábias, prudentes. Glória a Deus. A volta de Jesus, ela é semelhante a essa parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Glória a Deus. A volta é certa, mas o preparo deve ser do convidado. Se você está sendo convidado para servir a Jesus, ainda que ele tarde por um pouco, você precisa ter reserva para esperar a volta de Jesus, sem se contaminar com o pecado que está assolando este mundo afora. Meu amado irmão, minha querida irmã, dá uma olhadinha na tua reserva, e se você estiver perdendo fé, se você está perdendo ânimo, e você está dizendo: eu estou meio sem prazer de ir para os cultos, estou um pouco desanimada, não sou desviado não, mas estou um pouco desanimada. É a tua reserva que está com a luz vermelha acendendo. Você precisa urgentemente parar em um posto de combustível espiritual e clamar ao Espírito Santo de Deus, dizer: enche o tanque, porque a minha viagem não para aqui. Glória a Deus, não para, a viagem não para. Nós estamos aguardando Jesus. E não podemos parar. A volta de Cristo é certeza, Ele vai voltar. Então, minha irmã, meu amado irmão, esse desânimo, essa frieza, isso não é normal. É o combustível. Você precisa dar uma parada rápido, se reservar em um local, em um quarto da sua casa, em uma dependência da sua casa, da empresa. Se não tem um local reservado, no banheiro é o local ideal. Entra lá, dobra os joelhos e diga: Deus, eu estou na reserva, a luz já está acendendo, eu não posso parar. O Senhor não me chamou para passar vergonha, o Senhor me chamou para ser vitorioso, não para ser vencido, derrotado. Eu fui chamado para ser vitorioso, para ser vencedor. Enche o meu tanque, aleluia. É através da oração e da leitura da palavra que você vai ver o nível subindo, o nível subindo, o nível subindo, o nível subindo. E daqui a um pouco você está cantando, glorificando, adorando, sentindo a presença de Deus maravilhosamente, aonde você estiver. Glória a Deus. O que faz um crente glorificar a Deus no coletivo, no ônibus cheio? O que faz um crente glorificar a Deus em um alternativo? O que faz um crente no meio da feira livre, cantando e dando glória a Deus? É a reserva dele que está cheia, é o tanque cheio, aleluia. Ele não está na reserva, ele está com o tanque cheio, adorando, glorificando ao Deus maravilhoso. Porque
está indo na reserva, normalmente ele não corre muito, não desenvolve muito, ele não pode ver uma descida, que ele já vai tirando de marcha para ver se o carro avança uma coisinha a mais. Ele está assim, meu irmão, minha irmã, Deus não chamou você para andar no automático, não pode empurrar com a barriga, não, tem que resolver o problema, tem que resolver a situação, você precisa urgentemente de Deus. Aleluia. Por muito tempo, às vezes, se consegue andar no automático. Bota no automático. Seja o que for, aconteça o que acontecer. Não pode ser assim. Você tem projeto, e Deus também tem projetos para a sua vida. Aleluia. Eu tinha bem mais coisas. Eu tinha bem mais coisas para falar. Porque este assunto é muito vasto. Ele é um assunto de muitas vertentes, de muitas portas, de muitas janelas. Ele é muito maravilhoso e é bom falar sobre isso aqui. Mas eu estou muito grato a Deus. Eu tinha dito para você na live passada que hoje descontava. Lembra disso, né? Que hoje descontava porque eu terminei 10 minutos antes e hoje eu já passei. Glória a Deus. Para quando eu chegar no céu, Jesus dizer: ei, aqueles 10 minutos está me devendo lá. Eu estou lá, glória a Deus. Então, amados, São Mateus capítulo 24. Medita nisso. Em todo esse capítulo. Eu falei da volta de Cristo, a segunda vida de Cristo, as duas fases. Não falei sobre as duas fases, tá? São Mateus 27, aliás 24, 27 e 24 e 30. Mas eu não falei sobre esses dois aspectos. Eu só dei uma pinceladazinha sobre esse assunto. Mas podemos prosseguir em outros cultos com este assunto muito maravilhoso. Mas neste momento, para encerrar, eu gostaria de estar lendo com você 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 2 versículos que são muito conhecidos de toda a igreja de Deus, porque este livro, Colossenses, 1 Colossenses 4, do versículo 13 ao versículo 17, está falando sobre a ressurreição e vinda de Cristo, a ressurreição dos crentes, tá? A transformação dos vivos e a volta de Jesus. Esse assunto é muito maravilhoso, mas o que eu quero nele são os dois últimos versículos, último e penúltimo. (15 e 16). Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Volto ao versículo de número 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então, nesse versículo 16, mais uma vez, Paulo enfoca a vinda do Senhor. É essa vinda, a segunda vinda de Cristo. Tá? Em São Mateus 24, 13, é preciso perseverar até o fim. Falamos isso há pouco instante. Não importa se você serviu por muitos anos. Não importa se o irmão recebeu consagração para o diaconato e foi um bom diácono na casa de Deus. Se o irmão está parado, isso não é interessante. Não importa se o irmão teve um diaconato feliz e chegou ao presbitério da igreja e foi consagrado ao santo presbitério e serviu muito bem. Andou muito a pé ou de bicicleta, a cavalo ou a jumento, e fez uma grande obra na casa de Deus. Hoje não está fazendo, está triste, porque muitas coisas aconteceram. Isso não é interessante, porque o interessante é perseverar até o fim, irmão diácono, irmão presbítero. Se o irmão teve uma graça maravilhosa, chegou a ser um evangelista da igreja, e disse, como evangelista eu fiz muito pela obra de Deus, abri trabalho, preguei muito, fiz campanha, fiz projeto, hoje eu estou decepcionado. Isso não é interessante, a sua decepção não é interessante. É interessante que você prossiga como evangelista, fazendo a sua obra, e como pastor ainda mais. Como pastor eu já dirigi muitas igrejas, já fundei muitos trabalhos, já dirigi igreja X, igrejas grandes, igreja pequena, já passei necessidade, já passei fome. Isso não é interessante, irmão pastor. O interessante é perseverar até o fim, porque no céu não é o título de diácono, não é o título de presbítero, não é o título de evangelista, não é a carteirinha de pastor que vai fazer entrar no céu. Quem vai entrar no céu são os crentes comprados e lavados pelo
sangue do Senhor Jesus Cristo, que continua profetizando que Ele volta, que Ele vem, que continua dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus prepara e que leva para o céu. É isso que importa. Jesus não vem buscar uma igreja de pastores, Jesus vem buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Portanto, meu irmão, desperta deste sono, recebe neste momento um abraço do Espírito Santo de Deus, recebe o calor espiritual, recebe o fogo que queima a palha e o pecado, e serve a Jesus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Glória a Deus, porque Jesus está voltando.